Hoje a gente vai mudar um pouco de assunto e falar sobre as eleições em Portugal. Milhares de eleitores portugueses irão às urnas hoje, domingo, para definir o novo parlamento e o próximo primeiro-ministro. Quem se junta a nós agora no Jornal da Manhã para trazer expectativas e também analisar a terceira eleição geral em pouco mais de 3 anos é o Demétrio Cesário Pereira, professor de Relações Internacionais da ESPM. Demétrio, seja muito bem-vindo ao Jornal da Manhã hoje, professor. Bom dia, obrigado pelo convite. Bom, a título de curiosidade, para quem não sabe ainda, o nosso público aqui da Jovem Pan, para quem não está muito inteirado nesse assunto de eleições em Portugal, eu queria que você falasse para a gente, professor, quais são os principais candidatos na eleição neste momento. Existe uma certa polarização? Como é que está o clima lá em Portugal? Acho que primeiro é bom saber que Portugal, ao contrário do Brasil, ele não é um presidencialismo, né? Então, lá existe um chefe de Estado e um chefe de governo, né? Então, é uma república parlamentarista. Então, as eleições agora são para o parlamento, para a Assembleia Portuguesa, e isso leva à escolha de um novo chefe de governo, que seria ali o primeiro-ministro, né? Então, como candidatos principais, a gente tem o atual primeiro-ministro, que sofreu ali uma moção de desconfiança do parlamento. Isso levou a eleições antecipadas, né, que é o Luís Montenegro. Então ele está aí na expectativa de vencer essas eleições, apesar de ter perdido o voto de confiança do parlamento, né? A gente também tem um candidato socialista, né, que é o Pedro Nuno dos Santos, que é mais à esquerda, né? Então Montenegro é centro-direita, digamos assim, né, a direita moderada. Aí à esquerda temos então o Pedro Nuno Santos, e também tem mais à direita, que alguns chamam de ultradireita ou extrema-direita, né, que é do partido Chega, né, que é o André Ventura, que é um partido mais, digamos assim, bastante anti-imigração, né? Então, imigração vem sendo um tema importante na campanha. Então, esses seriam ali os 3 candidatos. É claro que num sistema parlamentarista gera uma certa incerteza, porque depende muito aí da composição do parlamento para a gente chegar ao primeiro-ministro. Bom, mas a gente tem também, 8 partidos ou coligações para a escolha também de 230 deputados. Só que a esquerda, desde a redemocratização, governou Portugal por mais tempo, se eu não estou enganado, né? Sim, a esquerda tem bastante força em Portugal, né? Porém, atualmente, até o presidente é da direita moderada, né? Então, o Marcelo Rebelo de Sousa também é do mesmo partido do atual primeiro-ministro, né? Então, tem uma certa hegemonia atualmente da centro-direita em Portugal, apesar da esquerda aí ter chances, né, aparecer em segundo lugar nas pesquisas. Professor, a gente vai colocar os nossos comentaristas também nessa conversa. Primeiramente, Diogo da Luz, com a gente aqui no Jornal da Manhã de hoje. Muito bom dia, professor. Uma honra poder falar consigo. Se nós vimos nas últimas eleições a força pender um pouco mais para a direita e até para a direita mais extremada. E, no fundo, na prática, quase nada mudar no comando de Portugal. Agora, segundo as pesquisas, se bem entendi, a tendência é vir um pouco mais para o centro, centro-esquerda, não muito, mas que também nada deverá mudar. É isso mesmo? Bom, é isso mesmo, né? Então, as pesquisas realmente apontam, talvez até para uma reeleição do atual primeiro-ministro, né? A política externa portuguesa também acaba não sendo tão afetada pelas eleições, né? Então, as eleições vão acabar afetando mais questões de política interna, né? Acho que para nós brasileiros, é importante as questões migratórias, por exemplo, né? Mas atualmente, realmente, as pesquisas apontam aí, né? Talvez indo mais para o centro, né? Aproximando mais ali direita e esquerda, porém, atualmente o partido que governa realmente já de centro-direita, né? Então a coligação principal deve se manter mais ou menos a mesma, que é a direita moderada. Acácio Miranda. Professor, bom dia, prazer tê-lo conosco novamente. Professor, você disse há pouco, Portugal já enfrentou um processo eleitoral no ano anterior, em 2024. E antes de 2024 também era recente o último período eleitoral. Há alguma razão específica que explica essa estabilidade política que a nação portuguesa vem vivendo? O sistema parlamentarista, ele
ele leva, às vezes, a uma certa instabilidade, né? Então, a gente não está tão acostumado a isso aqui no Brasil, já que a gente vive num presidencialismo, então as eleições, né, sempre ocorrem ali periodicamente. E ali algumas questões governamentais, nesse caso, envolveu mais desconfianças, né, em questões de corrupção, por exemplo, né? Então, quando há uma desconfiança, né, por isso a gente chama de falta de desconfiança, do parlamento em relação ao primeiro-ministro, né, pode ocorrer essas instabilidades, né? Então, o que pode levar, inclusive, à convocação, né, de novas eleições, que é esse caso, né? O que não ocorre aqui no Brasil, né? Então, apesar de também poder haver uma certa estabilidade política, né, nos países parlamentaristas, isso pode levar a essa instabilidade. Então, justamente o que provoca isso é esse sistema parlamentarista, né, em que o governo depende da relação que ele tem com o parlamento, né, dessa confiança entre o poder executivo e o poder legislativo. Então, existe uma dependência, né, talvez até uma codependência maior entre esses dois poderes, o que pode levar aí essa instabilidade que a gente tem visto em Portugal. Bom, sobre as eleições em Portugal, que acontecem hoje, neste domingo, para definir os 230 deputados e o próximo primeiro-ministro, a gente conversou com o professor Demétrios, de Relações Internacionais. Professor, muito obrigada pela participação aqui no Jornal da Manhã de hoje. Um ótimo domingo. Obrigado, bom domingo.